Olá, amigos, boa noite. Nos canais VEG Esportes, damos sequência à série de entrevistas com os candidatos à presidência do Avaí Futebol Clube na eleição prevista para o próximo sábado. Nesta terça-feira, já tivemos como entrevistado o atual presidente candidato à reeleição, Francisco Batistotti. Nesta quarta-feira à noite, vamos entrevistar os representantes da Chapa 1, candidato à presidência, Carlos Bonatelli, e o candidato a vice-presidente, Gilson Kremer. Chapa 1, Avaí é povo, é gente. Uma série de questionamentos, logicamente, os projetos, caso sejam eleitos para a diretoria executiva do Avaí, que serão feitos pela nossa equipe, composta pelo Miguel, Sérgio, Paulo, enfim, trazendo todos os detalhes aqui nos canais digitais VEG Esportes. Miguel Livramento. Olha, é um prazer. Obrigado pela presença de vocês. E eu faço a pergunta para o presidente e também já extensiva ao vice-presidente. Por que a candidatura à presidência do Avaí? Bom, boa noite a todos, aos ouvintes, à mesa. Inicialmente queria me apresentar. Meu nome é Gilson Kremer. Eu sou natural de Florianópolis, manezinho da ilha, nasci na maternidade Dr. Carlos Correia, mas me criei. Minha infância e minha adolescência foi em Biguaçu, tá? Depois vim para Florianópolis, fiz meus estudos na Universidade Federal, ingressei no Banco Brasil e tive uma experiência muito importante na área de gestão. Fui gerente do Banco Brasil por mais de 20 anos e essa minha experiência no banco fez com que vários havaianos conhecidos me incentivassem para me entrar no conselho deliberativo do clube. Nesses últimos 12 anos eu venho tendo uma experiência bastante importante lá dentro, tanto é que o pessoal, há 4 anos atrás, me convenceram para que eu fizesse parte do Conselho Fiscal. No Conselho Fiscal, eu tive a oportunidade de me aproximar mais ainda da realidade do clube, principalmente a realidade financeira. E vendo a situação difícil, a situação crítica que o Avaí está, é que esse grupo de conselheiros, de associados, torcida em geral, viram no meu nome uma oportunidade de contribuir. Então, na realidade, Miguel, respondendo a sua pergunta, eu nunca busquei ser candidato a presidente e nem a vice, tá? O meu nome surgiu da base, viram na minha pessoa, na minha experiência, uma oportunidade de contribuir para o ressurgimento do Avaí, fazer o Avaí cada vez mais forte. Boa noite, Miguel. Boa noite, Couterman, Sérgio, Paulo Branchi. Obrigado pelo convite, poder conversar aqui sobre as nossas propostas, nossas ideias. Da mesma forma que o Gilson, nós vimos conversando sobre política, o cenário da gestão e a política do clube, e a nossa chapa surgiu ao natural, vamos chamar assim. Surgiu do povo, por isso o nome da chapa, Avaí é povo, Avaí é gente, pois nós acreditamos que toda a torcida precisaria ter sido incluída nesse processo eleitoral do Avaí. Não apenas um grupo pequeno e os mesmos sendo sempre os responsáveis por criarem as chapas do Avaí. Então, dessa forma, nós fomos nos estruturando, fomos agregando novos apoios, e hoje nós estamos com uma chapa, com uma proposta de uma gestão técnica, profissional, identificada com o clube. Para quem não me conhece, eu tenho experiência profissional há 12 anos no mercado do futebol, com experiência em outros clubes de Série A, Série B, eventos esportivos como Copa do Mundo, Copa América. Sou administrador, pós-graduado em marketing esportivo. Então eu tenho uma capacitação profissional e acadêmica que nos coloca de acordo com o que o Avaí precisa para uma gestão técnica e profissional e extremamente identificada com o clube. Qual que é a sua história dentro do Avaí, Bonatelli? Durante 3 oportunidades, eu fui funcionário do Avaí. Então, de 2009 a 2012, iniciei na parte de logística de jogos e eventos, até porque, como empresário, tenho uma empresa de eventos, eu tinha experiência, e aí naquela época surgiu essa possibilidade de entrar no Avaí, porque eu já prestava serviço, já era produtor de eventos, vamos chamar assim. Então eu iniciei a carreira no Avaí nessa função, depois passei para analista de marketing. Em 2012 eu saí,
Fui para o mercado para trabalhar com assessoria de marketing esportivo, para eventos esportivos, para atletas, aproveitando a época do UFC, com muitos atletas aqui da região. Rodei outros clubes. Em 2016, final de 2016, eu retornei a Florianópolis e o Avaí estava na reta final da Série B e tinha a necessidade financeira também, a dificuldade financeira da época, e precisavam de alguém na área comercial. Eu trabalhei durante 5, 6 meses no Avaí naquele período. Depois saí por outra oportunidade profissional e retornei a Florianópolis em 2019. Então, de 2019 até outubro, novembro, final de outubro, início de novembro, no qual eu me desliguei do clube e depois tomaram a decisão a me candidatar como candidato a presidente do Avaí. Bonatelli, um abraço. Carlos Bonatelli, Gilson Kremer, sejam bem-vindos. Queria saber de você uma avaliação do Avaí atual, o Avaí 2021. E o que você pretende mudar nesse Avaí se você for eleito presidente do Avaí? Pelo que eu estou vendo aqui do teu projeto, aqui, né, para administrar, o Avaí gasta demais, o Avaí não tem boa produtividade e boa rentabilidade. São 3 pontos que estão aqui na tua promessa de campanha, posso dizer assim. É essa avaliação que você faz da atual administração havaiana? As contas fugiram totalmente de controle, né? Então, todas as dificuldades que o elenco, os profissionais que lá estão, funcionários, comissão técnica, categoria de base, o próprio parceria Avaí Kinderman também foi extremamente afetada. Todos sentiram a dificuldade financeira desse ano por uma ingestão. Foi gasto muito além do que poderia se gerar de receita. Foi de uma maneira descontrolada e o Avaí não cabe uma organização do porte do Avaí, ela não pode atuar desse jeito. E com isso a gente conta com a experiência do Gilson. O Gilson é contador, tem uma ampla experiência na área financeira, no mercado financeiro. E a experiência do Gilson, até por também ele saber da realidade, por ter sido do Conselho Fiscal, vai nos auxiliar bastante nisso. Então, literalmente, presidente e vice se encaixam nas suas experiências profissionais, nas suas formações e nas suas qualidades. Posso completar? O Avaí, ultimamente, vem gastando demais, vem gastando de forma errada, de forma antecipada. Qualquer pessoa na sua casa, a empresa, qualquer empresa que fizer isso, ela não sobrevive por muito tempo. Tá? Você não pode ter uma receita prevista de 10 e já entrar com a despesa de 11 ou 12. Isso pode ser feito num mês, 2 meses, mas não pode ficar anos sucessivos essa situação. Né? O Avaí, nos últimos 4 anos, dobrou a dívida. Tá? A dívida acumulada, o déficit acumulado do Avaí, que vinha na faixa dos 50 milhões, final do ano agora vai chegar perto de 100 milhões. Tá? Fora a antecipação de recebíveis que houve. Depois a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Então isso é muito grave, é crítico. Se nós não interrompermos essa sequência, a gente não sabe onde é que pode chegar. Aliás, a gente sabe. Né? A gente vê exemplos de times Cruzeiro, Vasco da Gama e tantos outros. E aqui, bem próximo de nós, né, nós temos uma situação aí que chegou num ponto que eles tiveram que praticamente entregar o time, tá? Entregar o clube para aventureiros. Tá? E a nossa preocupação no Avaí é justamente essa, é que o cenário seja montado para se entregar o clube. Tá? E esse cuidado nós temos que ter, a torcida vem acompanhando isso, o conselho vem acompanhando, o conselho deliberativo do Avaí fez esse ano uma coisa inédita na história do clube, na história dos clubes de Santa Catarina. Tá? Pela primeira vez um clube de futebol, a diretoria teve as suas contas rejeitadas,
Claro, qualquer empresa aconteceria isso. Você não pode, né? As contas do Avaí o ano passado deveriam ser apresentadas um déficit em torno de 15 milhões. Essa era a realidade do Avaí 2020. 15 milhões de déficit. O que aconteceu? Eles articularam, montaram um balanço, tá? Jogaram 16 milhões para debaixo do tapete e apresentaram um superávit de 1 milhão. Nós, que fazemos parte do Conselho Fiscal, nós temos uma formação acadêmica na área. Eu sou formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Marketing. Os meus colegas do Conselho Fiscal, todos formados nessa área. E nós não podíamos ser iludidos com aquilo. Então, nós trouxemos a verdade para o Conselho Deliberativo e aconteceu o que aconteceu. O nosso relatório foi aprovado por 32 votos a favor contra 5 votos contra. Tá? Infelizmente, boa parte dessas pessoas que votaram contra o nosso relatório, esses 5 que votaram contra, estão hoje vendendo uma imagem diferente. Mas, na realidade, eles estavam lá, sim, no dia da eleição e votaram contra o parecer do Conselho Fiscal. Deixa eu fazer uma pergunta para cada um, para o candidato a presidente Bonatelli e para o Kremer, candidato a vice, de uma crítica que há à candidatura de vocês. No caso do Bonatelli, de ter participado de muitas decisões como funcionário, diretor de negócios do Avaí, inclusive até daquela famosa negociação do jogo em Brasília. E no caso do Kremer, de ter participado do Conselho Fiscal, ou seja, da rejeição de contas, e agora aparecendo como candidato. Como é que vocês respondem a essa crítica, ou a essas críticas? Com total tranquilidade, até porque, Paulo, eu fui funcionário do Avaí. Funcionário atuando profissionalmente. Eu não tinha cargo de diretor no Avaí Futebol Clube. Eu era funcionário e vocês sabem muito bem que qualquer organização, principalmente numa associação como o Avaí, a diretoria é quem dá as diretrizes. Em nenhum momento eu fiz parte da negociação para o jogo em Brasília. Por sinal, quando eu cheguei na ressacada, em 2019, a negociação já estava muito bem avançada para o jogo ir para Brasília. Tá? Então, não existe nenhuma participação nisso. Pelo contrário, eu tive uma atuação em Brasília profissional para zelar sobre as exigências que tem do jogo ser de mando de campo do Avaí. Totalmente contrário ao meu pensamento. O Avaí não pode ter um jogo do seu domínio levado para Brasília. A gente não tem nem um pouco que se orgulhar de ter tido esse jogo em Brasília. E, por sinal, o nosso maior público continua sendo de 1988. Tá? Vamos considerar que o maior público do Avaí como mandante é sim de 88 e não do jogo de Brasília. E acho que creio que eu devo ter respondido, porque cargo de diretor não fui contratado profissionalmente e a gente tem que respeitar as diretrizes que qualquer diretor em qualquer organização, seja ela associativa ou uma empresa 100% privada, possa definir, no caso. Ô Paulo, respondendo a tua pergunta, eu posso te afirmar categoricamente que foi justamente ao contrário, tá? A minha participação efetiva no Conselho Deliberativo nos últimos 10 anos me levou ao Conselho Fiscal. Grupo de conselheiros que, pela minha experiência, na área de gestão, na minha formação, vieram pedindo para que eu fizesse parte do Conselho Fiscal. Uma vez no Conselho Fiscal, eu tive a oportunidade de me aproximar dos números. E nós quebramos um paradigma lá dentro. Tá? Era muito comum os conselhos fiscais se basear num balancetezinho que vinha pronto, preparado, elaborado. Tá? Mas nós começamos a analisar, porque aquilo não representava a realidade do clube. Vocês, a imprensa, viviam anunciando, vou ver com salários atrasados, com problema disso, e o balancetezinho sempre fechando bonitinho. Que história é essa? Nós começamos a verificar, fomos a fundo, analisar contratos, ver o fluxo de caixa do clube, e a situação veio à tona. A situação veio à tona, culminou no parecer desfavorável. Depois desse parecer desfavorável, da situação toda voltada, é que justamente os conselheiros viram no meu nome uma possibilidade de contribuir pela gestão do clube, uma gestão mais responsável, uma gestão pensando no futuro, porque senão nós íamos estar o quê?
vendendo o almoço para comprar uma janta. Isso não dá. Olha só esse ano. Esse ano nós vamos, graças a Deus, conseguimos subir, mas boa parte do nosso orçamento de 2022 já está comprometido com as dívidas de 2020. Tá? Se você me permitir me alongar um pouquinho mais, o ano passado já aconteceu isso. Tá? Nós fechamos 2020, como eu falei, com 15, 16 milhões de déficit. Isso fez com que o recurso da venda do Gabriel, tá? Que o Avaí tinha uma participação, recebeu em torno, arredondando, tá? Em torno de 16 milhões. Era em 4 parcelas isso. Uma parcela para final de 20, uma parcela agora para 21, olha quanto importante seria 4 milhões agora, uma parcela para 22 e uma parcela para 23. O que aconteceu? A parcela de final de 20 foi usada e no início de 22, o Avaí antecipou as 3 parcelas, a parcela de 21, de 22 e de 23. Dos 12 milhões, o Avaí pagou em torno de 4 milhões para antecipar. Ou seja, uma das parcelas, o Avaí pagou de juro, de deságio e inclusive de taxas, honorários para fazer essa intermediação. Isso está fazendo falta agora, meu amigo. Isso é uma irresponsabilidade fiscal. Isso não pode acontecer. Tá? Esses 4 milhões que nós teremos agora para botar os salários em dia, não temos. Vai ter que ser usado dinheiro do ano que vem. Até onde é que nós vamos parar com isso? Então foi isso, Paulo, foi esse trabalho que nós fizemos, isso que nós trouxemos à tona, é que fez com que o grupo viesse praticamente pedir que eu fosse candidato, que eu fizesse parte dessa nominata. Inclusive, num primeiro momento, inclusive como presidente. Eu achei que não, eu poderia contribuir. Foi aonde surgiu o nome do Bonatelli e com a formação dele, essa garra, a juventude, a modernidade que ele trará ao clube, atrelado à minha experiência, tenho certeza que nós faremos a melhor gestão do Avaí. Por que vocês não se uniram com a outra chapa de oposição comandada pelo Júlio? A nossa chapa também se formou porque um núcleo pequeno queria formar uma chapa única para concorrer à presidência. Nós não concordamos que seja discutido o processo eleitoral do Avaí, o futuro da gestão do Avaí, num grupo pequeno. Tá? E a partir do momento que nós começamos a criar uma estrutura de apoio, depois não adiantava vir nos procurar, porque ambas as chapas já tinham as suas ideias pré-estabelecidas, o seu grupo de apoio, então não tem por que a gente falar sobre composição. Gilson, me permita, na sua condição como integrante, né, do Conselho Fiscal, nesse ano que acabou realmente sendo marcado pela reprovação de contas da atual gestão, a argumentação do presidente Batistotti é de que houve até uma situação semelhante, 2016, 2017, 2018, enfim, em anos anteriores, mas não houve nenhum alerta por parte do Conselho Fiscal sobre este extrapolamento do orçamento e a argumentação do atual presidente. De que ano você falou? 2016, você falou? Eu não vou cometer injustiça, mas de anos anteriores, de balancetes anteriores. O nosso conselho, nós estamos no 4º ano. Então é 18, 19, 20 e 21. Então, 16 nós não estávamos. Mas a partir do 18, sim, nós fizemos várias considerações, nós fizemos ressalvas nos pareceres, foram dados alertas, sim, ele simplesmente ignorou, tá? O presidente totalmente virou as costas para o conselho, não só para o fiscal, para todo o conselho deliberativo, assim como ele virou as costas para a torcida, né? Quando ele vendeu o jogo para Brasília. Então, dizer o quê do presidente? Com todo respeito ele, tá? Agora, vocês vêm acompanhando, vocês sabem melhor do que ninguém, né? Dependendo do interesse, ele direciona o discurso para onde ele quer. Então, meu amigo, quantos números? Os números estão aí, é só analisar os números do Avaí. Só complementando, Coutinho, 2017 estávamos na Série A, 2018 estávamos na Série B. Nossa folha salarial em 2018 era 2018 maior do que 2017. Depois, 2019 na Série A, 2020 na Série B. 2020, novamente, uma folha maior do que na Série A.
Por quê? Gasta mais do que deve na Série B, a conta não fecha, passa para outro ano, precisa fazer um time inferior e tem um rebaixamento. Não adianta ser irresponsável na Série B e jogar para diante. O futebol não cabe mais isso, tá, gente? Nós temos que ser responsáveis das nossas ações. Nós precisamos ter time competitivo, time qualificado, principalmente identificado, mas nós precisamos entender que precisa fechar a conta. Não pode a gente empurrar para o ano seguinte uma conta porque a Série A não nos permite erros. A margem de erro numa Série A é muito pequena. Então, com a receita reduzida pela falta de responsabilidade no ano anterior, nos prejudica na Série A no ano seguinte. Bom, eleição sábado. Suponhamos que a atual diretoria permaneça, ou seja, o presidente atual, o Batistotti, vai conseguir, antecipa dali, puxa daqui, ajeita de lá, vai tapando os furos, como a gente sabe que normalmente acontece, não só no Avaí, em outros clubes. Bonatelli, presidente, você precisa fazer essa antecipação ou você já tem caminhos para evitar que o orçamento do ano que vem seja comprometido com o futebol, que é o principal objetivo, para não tapar os furos desse ano? Sérgio, as obrigações com os profissionais que lá estiveram em 2021 precisam ser cumpridas. Claro que precisa ser uma análise daquilo que vai receber realmente com o orçamento de Série A e como pode ser efetuado esse pagamento sem que prejudique. Segundo informações, 10% do orçamento do ano que vem, em torno de 7 milhões, cobrem as despesas. Isso é verdade? Não, não é suficiente. Qual é o tamanho do rombo? Se nós já estamos com 3 salários atrasados, agosto, setembro, outubro, faltando novembro, dezembro, 13º e as imagens anteriores, esse valor não bate. Tá? Acima de 15 milhões, acima certamente. De 15, isso, acima de 15 milhões somente em salários, e sem contarmos premiação, sem contarmos empréstimos a curto prazo. Então, o rombo é muito maior. Você diria que em torno de 20 milhões para fechar a gaveta de 2021 e abrir uma nova gestão? Pelo menos em torno de 20 milhões, mas pode ainda ser ainda maior esse rombo financeiro. E vocês têm de onde tirar esse dinheiro sem ser antecipação? Ô Miguel... Porque todo mundo sabe que o Batistotti vai antecipar. Porque tem uma verba boa que vem da televisão, vem também de outros lugares, patrocínios e por aí afora. Vai antecipar para poder aliviar a barra, né? Até o final do ano. E aí, aquilo que se fala, tira do ano que vem, vai faltar. Chega no ano que vem, vai faltar. Antecipou. E aí, como é que vocês vão fazer? Essa antecipação precisa ser de maneira equilibrada e responsável. Não adianta antecipar toda a verba dos meses no final do ano de 2022 e faltar o recurso no final de 2022, como tradicionalmente, infelizmente, é feito. Tá? O Avaí precisa buscar novas receitas. Nós temos diversas outras receitas no mundo corporativo que a gente pode trazer para o mundo do futebol. Tá? E isso cabe, a nossa realidade hoje cabe gerar novas receitas. Nós temos também o potencial da a marca Avaí é forte. Nós podemos sim agregar novos parceiros comerciais, fortalecer aqueles parceiros que já são da região, que há muitos anos estão conosco, mas também ir além, buscar novos parceiros no âmbito nacional e internacional. Nós temos, o Campeonato da Série A também tem o direito de transmissão internacional, no qual a gente também pode projetar patrocínios que tenham abrangência internacional. Nós iremos prospectar comercialização de jovens atletas nossos e fazer um time minimizando erros e aproveitando ao máximo o orçamento disponível. Tem uma busca de recursos hoje, um novo mundo, que é o mundo digital, para todo mundo. Esse nosso trabalho aqui, Canais VEG Sports, é o novo mundo digital da comunicação. E muitos clubes estão aproveitando o mundo digital para a emissão de tokens. O Messi, por exemplo, foi agora para o PSG e recebe parte dos salários através da emissão dos chamados fan tokens, né? E tem o tokens também de solidariedade, com a participação em direitos de atletas. Como é que vocês tratam isso como um caminho
para buscar mais receitas para o Avaí em um outro mundo? Nós precisamos estar preparados sim para atuar nesse mercado. Inclusive, no período no qual eu trabalhei no Avaí, levei à diretoria a proposta de algumas empresas que quiseram ter os tokens do Avaí, tanto de relacionamento, solidariedade, porém não foi adiante. Nós precisamos estar abertos, estaremos abertos a qualquer tipo de receita nova, saindo do básico. Eu falo muito com o Gilson, pensamos um pouco fora da caixa para que a gente possa atrair essas receitas. O Avaí chegou a emitir tokens em determinada época, mas não atingiu o número mínimo de pessoas interessadas, então não foi adiante, né? Não foi, tentou, mas não logrou isso. Eu queria só voltar à pergunta do Miguel ali, contribuir um pouco na resposta do Bonatelli, que é o seguinte, Miguel, no tripé da nossa chapa, tá, nós temos inclusão, democracia e transparência. Tá? Essa transparência, trazendo para a sua pergunta, nós iremos precisar contratar uma auditoria assim que sair o resultado da eleição, se nós formos vitoriosos, para que a gente tenha no início de janeiro a real situação do clube, tá? Para nós não ficarmos com esqueletos, como o atual presidente gosta de dizer, né? Nós não podemos ficar convivendo com esqueletos. Nós precisamos saber a real situação. Vamos honrar, sim, todos os compromissos, como o Bonatelli falou, com o nosso grupo de jogadores, que foi um grupo guerreiro, que fez com que a gente conseguisse esse acesso, que vai ajudar muito a situação do Avaí para os próximos anos. Mas toda a comissão técnica, me permite citar inclusive o nome do Marquinhos, que tem um papel importante, segurou o rojão ali, né, de promessas não cumpridas. Então, nós temos sim, grupo de profissionais da empresa, nós temos muita gente boa ali, que terão que ser valorizados. Essas pessoas sim, nós iremos honrar os compromissos. E vamos sim iniciar janeiro com choque de gestão. Nós precisamos mudar a mentalidade, nós vamos colocar o sangue do Avaí, não só dentro de campo, mas na área de gestão também. Isso nós precisamos fazer. Houve essa mudança recente no estatuto que prevê a partir do ano que vem a remuneração para presidente e vice. Qual que é a visão dos senhores a respeito dessa mudança e se essa mudança até foi preponderante para que os senhores se apresentassem como candidatos? Olha, Couterman, eu não participei desse processo de atualização do Estatuto do Avaí, só acompanhei a apresentação diante do Conselho Deliberativo e também diante da Assembleia Geral. É claro que é uma modernização, eu ainda brinco que eu estou... O pessoal que fazia parte do membro de atualização do Estatuto, eu estou esperando até hoje a reunião que me foi prometida para a gente debater, até pela experiência de vivência em outros clubes aí, o que ocorreram. A mudança do Estatuto, sim, exige da diretoria executiva uma série de exigências, relatórios, mais transparência, governança, e isso sim certamente trará o benefício ao clube. Com relação à remuneração, não é algo que foi preponderante para nós estarmos como candidato a presidente e vice. O Estatuto do Avaí permite, a partir da próxima gestão, a remuneração do presidente, do vice e de vários diretores. Vamos colocar secretários, vamos botar um diretor de patrimônio, diretor esportivo, diretor isso, diretor tal. Quantos fazem parte do teu organograma? Quantos diretores você vai ter remunerados no clube? Nós iremos apresentar o organograma a partir do momento após a eleição, tá, Sérgio? Nós faremos uma reformulação no organograma, nós temos o organograma ultrapassado, nós precisamos sim atender mais áreas de maneira mais efetiva, profissionais capacitados que estejam também no dia a dia do Avaí para que a gente possa evoluir a nossa gestão. Bom, eu acho o seguinte, o futebol, quando o Brasil todo, né, praticamente, o Avaí Futebol Clube é futebol. Não adianta, não, o Avaí tem um salão de festa, o Avaí tem isso, o Avaí tem aquilo, tem bolão, tem dominó. O Avaí é futebol.
No momento é futebol, pode ser daqui a pouco futebol feminino, pode fazer parte tudo por aí. Vocês que trabalharam lá no Avaí, vocês dois trabalharam lá dentro do Avaí, você não? Não. Conselho Fiscal. Gilson, Conselho Fiscal. E aí, o que é que vocês têm na cabeça para que o Avaí permaneça, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, que eu acho que ficando 4, 5 anos, aí você firma pé na Série A e é a saída. Não adianta ser time elevador. Sobe e desce, isso aí não resolve. Miguel, como já mencionei, nós precisamos de um time técnico, competitivo e identificado com o clube. Tá? A identificação do clube é perfil de atleta. Por muitas vezes escutei e presenciei não só os profissionais de comunicação, como também a nossa torcida, deixando claro quais são as características dos nossos ídolos. Então nós temos, por característica, ter um zagueiro mais rigoroso fisicamente, um outro mais técnico, um volante que tem uma forte marcação, um camisa 10 clássico, um centroavante tradicional. Isso a gente não pode perder como identidade. Isso é identificação com o clube. Nós precisamos... Lembrando que isso é o perfil do Canto do Rio do Ribeirão da Ilha ao Real Madrid, né? Isso é o básico de um time. Não necessariamente, Sérgio, porque se tu pega os nossos ídolos, se tu pega a história do Avaí, tu vai ver que exatamente esse perfil de atleta, tem atletas que tecnicamente podem não ser de excelência, mas a sua entrega em campo se torna ídolo da torcida do Avaí. Nós tivemos vários jogadores dessa performance. Então, nós precisamos ter um time, claro, qualificado e competitivo, mas identificado com a nossa torcida. Tá? E além disso, nós precisamos melhorar muito a participação do NIF. Aproveitar aquilo que o NIF desenvolve de trabalho. Não que o NIF não faça um trabalho de excelência no Avaí, faz. Porém, essas informações, esses dados, eles precisam ser utilizados tanto pela diretoria executiva como pelo departamento do futebol como um todo. Não é por achismo que a gente tem que contratar, não é porque o Bonatelli acha que o jogador A ou B tem uma característica interessante. Não, nós temos que analisar também dados. Minutagem, a estatística de jogador, se ele tem um perfil vencedor, se ele tem um perfil de liderança. Todas essas informações precisam ser analisadas numa formação de um time de futebol. Claudinei Oliveira é o técnico do presidente se eleito Bonatelli? Paulo, também tenho mencionado bastante, eu parabenizei o Claudinei e vários outros profissionais que participaram do acesso, um acesso de extrema dificuldade por tudo que passou na temporada, mas... tanto como treinador, como qualquer outro cargo, nós não temos promessa para absolutamente ninguém. Seria antiético da nossa parte conversar com alguém para permanecer no Avaí sem ter o resultado da eleição. Nós iremos aguardar o resultado das eleições para conversar com os profissionais. Mas profissional que nem ele agrada? Marquinhos e Ximenes, por exemplo, no futebol, também agrada? Todo profissional de qualidade agrada. Não descartaremos nenhum profissional de qualidade. E a opinião do vice? Pode falar, Gilson. Eu fecho com o presidente nesse assunto. Não senti firmeza em nenhum dos dois. O Marquinhos é o profissional que é a cara do Avaí, né, gente? Ele segurou muito a situação, a dificuldade. Ele foi o elo entre a torcida e atletas, tá? Ele tem toda a estabilidade para o clube, tá? Sem dúvida nenhuma, um dos principais responsáveis pelo nosso acesso, assim como toda a dedicação e comprometimento de comissão técnica, jogadores e funcionários. Certamente, não só nós, como qualquer outra possível chapa irá aproveitá-lo. E desses nomes que você citou, eu acho que realmente o Marquinhos é uma peça fundamental, tem o DNA do Avaí, foi um dos grandes responsáveis pelas conquistas que nós tivemos ultimamente. Esse sim, nós já conversamos, ele é um profissional que iremos ouvi-lo e ele vai ajudar a opinar, tá? Ele vai ser um dos nossos, se Deus quiser, o nosso braço direito, tá? Tem o apoio da torcida e um dos nossos tripés também da nossa chapa é a inclusão, tá? Então, nós queremos estar com a torcida junto, o apoio da torcida, é essa torcida que vai fortalecer o time para os próximos anos.
Estamos entrevistando aqui nos canais VEG Esportes os candidatos para as eleições do Avaí, da Chapa 1. Avaí é povo, é gente. Candidato a presidente Carlos Bonatelli, candidato a vice-presidente Gilson Kremer. Lembrando que na terça-feira já entrevistamos o candidato à reeleição Francisco Batistotti. E na quinta-feira teremos a presença do candidato Júlio César Rett e o seu vice. Bonatelli e o Gilson depois na sequência. Uma das críticas que todo mundo sabe ao atual presidente do Avaí, Batistotti, é que ele é muito centralizador, regime presidencialista. Eu faço, eu mando, etc. Isso não sou eu que estou dizendo, todo mundo sabe. Que tipo de gestão você vai ter? Que tipo de influência você vai ter no futebol? Uma contratação vai ter que passar pela tua sala primeiro, você vai delegar poderes a Marquinhos e ao gerente de futebol, que seja o Ximenes ou não, enfim. Como é que vai ser a tua administração nesse ponto? Claro que a diretoria executiva tem a responsabilidade por todos os atos que ocorrem na ressacada. Tu que vai ser, tu vai assinar, né? Exatamente. Então nós, de alguma forma, teremos a participação, sim. Mas teremos profissionais capacitados, não só no departamento de futebol profissional, como nas categorias de base, futebol feminino, na parte administrativa, na área de negócios e todas as outras áreas que envolvem o Avaí Futebol Clube. Teremos pessoas técnicas e identificadas com o Avaí. Ô Júlio, já dando sequência... Gilson. Gilson Kremer. Vamos fazer uma conta rápida aqui, a grosso modo. A cota da Série A pode chegar a 70, 75 milhões de reais. Garantido apenas 30 milhões. Sim. Fique bem claro isso. Muito bem. Vamos trabalhar, vamos ser bem otimistas. 70 milhões. 70 já é bastante otimismo, hein? Bastante. Até mais. É condicional a qual posição? É classificação de Sul-Americana, bem colocado. Na verdade, a cota de TV garantido são cerca de 30 milhões e tem um acréscimo por jogos transmitidos em TV aberta, então é necessário sim a participação da detentora do Campeonato Brasileiro, também de passar os jogos aqui para a nossa praça, e também tem uma variação dos jogos em TV fechada. Tá? Além disso, no final do campeonato tem um outro valor de acordo com o posicionamento. Mas garantido então, são 30 milhões. Então vamos trabalhar aí com 35 milhões. Vamos lá. Vamos lá que sejam 35 milhões que venham da televisão para o Avaí. Vai ser mais, hein? Bom, tudo bem. Mas para o Júlio, para o Gilson Kremer, candidato a vice, que é experiente na área financeira, quanto deverá ser a folha do Avaí, na tua opinião, presidente? Até quanto a gente pode gastar com o futebol? O Avaí chegou a 1.600.000 de folha, segundo informação, e agora parece que chega a 900 mil. O presidente falou em 950 mil. Agora, né? Mas chega, porque diminuiu, saiu bastante gente, mas já chegou acima de 1,5 milhão. Quanto a folha que o Avaí, um time da capacidade do Avaí suportará em se tratando de Série A? Essa é uma pergunta que nós vamos ter que fazer uma análise da real situação primeiro, tá? Saber das dívidas. Não adianta nós projetar uma despesa sem saber a realidade da receita. E principalmente quando grande parte dessa receita já está comprometida. Você falou em 35 milhões. Tudo indica que mais de 50% disso já está comprometida com as dívidas de 2021. Então, essa realidade que nós vamos ter que trazer. O que nós já combinamos, nós teremos um time competitivo, um time com o DNA do Avaí. Agora, isso não quer dizer que seja um time caro. Não necessariamente seja um time caro. Nós estamos vendo exemplos no Brasil afora, tá? Exemplo de times com a folha razoáveis, chegando a patamares muito mais elevados do que folhas de pagamento altíssimas, tá? Não vamos citar nomes de time, mas todo mundo conhece. Então, nós não estamos muito preocupados em fixar um valor. Primeiro, a gente tem que saber a realidade, saber a situação de mercado, para daí sim estipular quanto é que a gente pode investir nessa área específica. E além disso, Sérgio, durante o ano, podem ter acréscimos de receita, e é isso que a gente vai buscar. Isso é Copa do Brasil, isso é na parte comercial, isso é possibilidade de venda de patrocínios, possibilidade de venda de atletas, isso são acréscimos de receita.
Isso pode fazer com que a nossa receita para o futebol profissional, categoria de base, enfim, amplie. Nosso foco é o futebol profissional. Nós temos, como o Miguel falou, a nossa atividade fim é o futebol profissional. Claro que nós precisamos pensar que a base é o futuro do Avaí, mas precisamos muito a permanência do Avaí na Série A. De uma maneira responsável e equilibrada, precisaremos permanecer na Série A. Precisamos também ter um orçamento definido para o futebol feminino. Muito além de exigência da CBF, o futebol feminino é algo que caiu na graça da torcida e nós podemos sim, temos um potencial e aumentamos a nossa torcida graças ao futebol feminino. Então, o futebol feminino não é só obrigação, faz parte também do conceito de gestão e da nossa atividade fim. Agora, o foco do Avaí precisa ser a permanência na Série A, de uma maneira responsável. Se nós tivermos um time competitivo, identificado e pagando rigorosamente em dia, nós temos chance sim de permanência na Série A. Deixa eu só aproveitar, Paulo, sobre o futebol feminino citado pelo candidato Bonatelli. Qual seria o projeto para o futebol feminino? Herdar, por exemplo, o CNPJ do Kinderman e permanecer com o cenário de Série A, ou iniciar de baixo com o Avaí, vamos exemplificar, em uma Série D de brasileiro? Esse processo de absolvição do CNPJ do Kinderman não é tão fácil assim. A CBF, no primeiro momento, negou o Avaí trazer a estrutura do Kinderman para cá e absolver o CNPJ. Então precisa entender se juridicamente nós temos alguma alternativa, ou se não, inicia um projeto do zero, com toda a estrutura. Nós precisamos pensar também, assim como na categoria de base, no próprio departamento de futebol profissional, nós temos poucos campos para atender todo mundo. Hoje são cerca de 8 categorias e apenas 2 campos oficiais no Avaí. Tem mais no campo do centro de treinamento, são 2,5 campos praticamente, vocês conhecem bem, e o clube tem que usar campos de futebol amador para complementar. Não cabe mais um clube do nosso porte ter uma estrutura tão pequena para atender tantas categorias. Nós precisamos, sim, ter uma estrutura adequada para atender futebol profissional, categorias de base e também o futebol feminino, que não é também só o profissional. Nós temos também a categoria de base do feminino. Nós temos que planejar muito bem para que a gente não se comprometa de maneira errada com a parte financeira, enfim. Esse é um ponto da minha pergunta. Desde 2012, ao menos, o Avaí está tentando comprar, adquirir um novo centro de treinamento, porque ali é o estádio da Ressacada, ele serve bem ou a base ou os profissionais, e agora ainda mais o feminino, não consegue atender todo mundo adequadamente. O presidente Zunino, o ex-presidente Zunino, chegou a comprar uma área lá na Tapera, era a intenção dele utilizar parte daquela área para o centro de treinamento do Avaí. Em função da morte, enfim, os projetos desapareceram, a área era dele, não era uma área do Avaí. O presidente Batistotti chegou a citar em determinado momento que estava observando uma área, se não me engano, na região de Santo Amaro. Chegaram a comentar uma área na zona norte da ilha, enfim. Mas não saiu do papel nunca esse projeto de um novo CT do Avaí. Vocês têm uma ideia sobre o novo CT, como adquirir recursos para isso, em que local, dá para fazer imediatamente? Paulo, é viável nós construirmos um centro de treinamento do Avaí novo? Sim. Para isso a gente precisa, no primeiro momento, equilibrar as contas e buscar a permanência na Série A. Para que a gente possa continuar e produzir mais talentos e aproveitar esses talentos gerados na base, no time profissional, nós precisamos ter um centro de treinamento adequado. Nós temos diversas alternativas aqui na região que podem ser novamente estudadas para que a gente possa implementar o novo centro de treinamento. Eu convido a todos para entrar nas redes sociais da nossa chapa, Avaí é Povo é Gente, Twitter, Instagram, Facebook e no nosso site oficial avaiapovoegente.com.br e conhecer detalhadamente as nossas propostas e instalar o nosso projeto de centro de treinamento. A nossa ideia é ter um centro de treinamento, sim, adequado e referência na geração de novos atletas. Nós precisamos ter... hoje é um trabalho multifuncional, né? Multidisciplinar. Então, precisamos ter todas as áreas integradas no centro de treinamento para que a gente possa atender todas as categorias. Pelo momento financeiro que vivem os clubes
na sua maioria, do futebol brasileiro, o Carlos e Gilson, fala-se muito em investidores, em milionários que vêm comprar clubes, o Cruzeiro, América Mineiro, etc. Fazer uma suposição aqui. Chegou o empresário, garantidamente, que tem dinheiro e fala para o presidente eleito Carlos Bonatelli: eu quero comprar o Avaí. Eu garanto top de resultados para o Avaí, a manutenção do nome do Avaí, está aqui tantos bilhões, sei lá eu, e eu quero comprar o Avaí. Qual é a possibilidade disso acontecer com o Carlos Bonatelli presidente? Sérgio, não adianta a gente se iludir com possibilidades fantasiosas. Claro que tem investidores de futebol, ultimamente esse cenário tem aquecido, mas não adianta a gente ter tomadas de decisões precipitadas e de maneiras simplistas, né? Nós tivemos muito da nossa base de apoio, participou das reuniões do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral, no qual foi estipulado 4/5 para aprovação de clube-empresa e com quórum mínimo de 30%. Isso foi uma conquista também da nossa base de apoio. Por que isso? Nós não queremos de jeito nenhum virar as costas para a modernidade do futebol e para possibilidades de equilíbrio financeiro do clube. Porém, nós queremos que tenha transparência e planejamento. O torcedor precisa conhecer como é que vai ser, se tem uma proposta real, se tem um investidor garantido, então que demonstre de maneira organizada, planejada e transparente aquilo que o torcedor vai escolher. Não é o presidente. Nosso estatuto deixa bem claro: Conselho Deliberativo e Assembleia Geral. Não é o presidente que vai escolher. Já passa por 40? Deixa eu só atualizar uma o tempo, decisão Paulo. que nem essa passa por votação de sócios, né? Você é a favor da Sociedade Anônima do Futebol, que foi aprovada agora e que muitos clubes estão adotando? A discussão do modelo de clubes, sejam eles sociedades anônimas, sejam eles associações, isso faz engrandecer o futebol, Paulo. Nós só não podemos perder as nossas características. Nós queremos preservar a nossa identidade. Então, de maneira profissional e transparente, aquilo que vier em prol do clube, certamente a gente vai levar para avaliação de conselheiros e sócios, mas que seja de maneira transparente e planejada. Só atualizando o tempo aos candidatos, né? Nosso limite de tempo de entrevista é de 1 hora, já temos 45 minutos, ou seja, mais 15 minutos pela frente ainda de entrevistas. É uma eleição não só para diretor executivo, evidentemente, mas também para conselho deliberativo. Gostariam de apontar principais candidatos da chapa ao conselho, apoiadores, como por exemplo da torcida, enfim, empresários, quem está ao lado de vocês? Bom, exatamente. A eleição é para a diretoria executiva, né? Bonatelli, candidato a presidente, eu a vice, a chapa 1, e nós temos uma nominata de conselheiros, tá? Essa nominata, ela é bastante jovens, tá? Nós temos a participação de ex-conselheiros, tá? Nós não temos compromisso com ninguém, tá? Nós não temos nenhum empresário bancando a campanha, nós não temos nenhuma exigência, nós temos sim o apoio de torcedores, de torcidas organizadas, a Mancha Azul é uma que está nos apoiando, que muitos nos honrou com seu apoio. As outras chapas procuraram a Mancha, tá? Fazendo inclusive promessas, mas o presidente da Mancha viu nos nossos nomes uma possibilidade do que é melhor para o Avaí. Por isso é que eles fecharam conosco e estão nos apoiando, sem pedir nada em troca, absolutamente nada. Então, essa é a característica da nossa nominata do Conselho, entendeu? São pessoas que querem o bem do Avaí, muito professor da universidade, jovens, e o nosso candidato, nós já temos um nome forte, que é o Dr. Bernardo Pesce, que será, sim, o candidato à presidência do Conselho Deliberativo, tá? Ele é um nome muito bem aceito na sociedade, um jovem que representa justamente essa modernidade, e nós temos certeza que com ele nós haveremos de ter um conselho independente e atuante. Além do apoio da
das pessoas que o Gilson já citou e também da torcida Mancha Azul, nós temos o apoio também de vários integrantes da Apaixonadas, tá? Que também fazem parte, inclusive, da nossa nominata. Nós temos Leão Chopp e vários outros grupos de torcedores que estão nos apoiando. Nós não fechamos a chapa em nenhum momento. Nós literalmente abrimos aos torcedores que quiseram participar desse projeto junto com a gente. E assim a gente permanece da mesma forma após a eleição, esperando serem eleitos. Bonatelli, com tantos projetos, centro de treinamento, futebol feminino, criação de uma diretoria para controlar o orçamento, até vou querer saber que tipo de diretoria é essa, não seria o financeiro para controlar o orçamento do time, do clube, no caso. Da onde é que vem todo o dinheiro para bancar esses projetos? Só da Série A não vai dar jeito, porque o Gilson acabou de dizer que 50% desse orçamento da Série A assustadoramente já está comprometido. Nossas propostas seguem, nem todas são desde o dia 1º de janeiro, gente. Nós precisamos estabelecer as prioridades. Nossa prioridade principal é regularizar a parte financeira, equilibrar a parte financeira, organizar administrativamente e o departamento de futebol profissional. Na sequência, nós vamos dar sequência a todas as ações que a gente estabeleceu. E outras ações que certamente irão surgir, até porque a gente quer ter, sim, a proximidade da torcida e a gente vai escutar a torcida daquilo que a gente precisa também melhorar. Nós precisamos, desde o começo, sim, ser transparente com a torcida, da realidade do clube e de todas as ações, não só em números. Todos os processos que são desenvolvidos dentro do clube precisam ser transparentes para que não haja dúvida e fique mais fácil ainda de tu ter um entendimento do balanço do Avaí. Essa é uma eleição imprevisível porque, primeiro, não se sabe quantos eleitores vão votar. Tem 3.400 aproximadamente habilitados, sócios em condições de votar, que estão com o pagamento em dia e com o prazo necessário de associação para ter o direito a voto. E, ao mesmo tempo, não se sabe se vão 1.000, 2.000 e por aí vai. Vocês têm algum tipo de levantamento, pelos contatos que fazem? Tem uma ideia de quantos sócios podem votar? E qual é o perfil desse sócio que vai lá? É mais os jovens, o pessoal mais antigo, enfim? Paulo, nós fazemos contato diariamente com nossa base de apoio e as pessoas que estão, de alguma forma, contribuindo conosco. Como não tem a obrigatoriedade, e as pessoas podem estar viajando, enfim, tem as circunstâncias, nós não temos como ter uma previsão de quantidade de votos que terão no dia. A gente convida a todos, sócios aptos a votar, que compareçam à ressacada no sábado. Nós temos a oportunidade de ter um Avaí mais próximo, com a gestão técnica transparente, identificada com o seu clube. Então é a nossa oportunidade como sócios de decidir o futuro do Avaí. São 4 anos, tá? Não é 1 nem 2, não, são 4 anos de gestão e nós precisamos sim ser responsáveis nesse processo e participativos. Todos aqueles que têm direito de voto precisam ir lá sim. O Paulo, completando, uma coisa a gente pode te afirmar, nós teremos sim a maior representação da torcida nessa eleição, tá? A torcida, o associado do Avaí, ele está ansioso pela mudança. Ele vem sofrendo nos últimos anos um desrespeito total pela atual diretoria, vários aspectos. Então, ele quer dar respostas, tá? Ele vai sim, ele vai comparecer, a gente conclama os havaianos torcedores. Talvez no próximo sábado a gente tenha, domingo passado a gente teve um jogo importante. Foi o jogo que definiu o próximo ano do Avaí na Série A. Mas nesse sábado agora, dia 4 de dezembro, nós teremos um grande jogo que irá definir os próximos 4 anos do Avaí. Tá? Então nós conclamamos a você, torcedor, você associado, você que lutou para manter a sua mensalidade em dia com todas as dificuldades e você assegurou o teu direito a voto, venha exercer a sua cidadania agora no dia 4. E vamos construir um Avaí, um novo Avaí, para, além de nós, o ano de 23, podemos comemorar os 100 anos, nós podemos construir um Avaí sólido para os próximos 100 anos. É isso que nós queremos. E precisamos de você, torcedor. Você venha conosco. Chapa 1 é a segurança dessa mudança. É maioria simples, né? Não tem segundo turno,
Quem conseguir a maioria simples entre as 3 chapas estará eleito. Eu não tenho os números de quantos eleitores podem votar. 3.000 e poucos são aptos a votar. Vai dar 1.000. Vai aparecer Acho que 1.000. o número exato é 3.260. Se aparecer 1.000, eu acho que vai ser na faixa de 1.000, 1.200. Dará mais, Miguel, pode ter certeza. Hã? Dará bem mais eleitores, mais? com certeza. Pô, Pode- tomara que vá todo mundo votar. A nossa expectativa, e reforçamos o tempo todo o convite, porque é um processo muito importante para o clube, né, Miguel? Sim, claro. E nós temos, e vale lembrar que é apenas a segunda eleição com um voto para o associado. Então isso é muito importante, a maturidade democrática dentro do Avaí. Tá? Por muitas vezes era fechado somente entre os conselheiros a decisão, e agora não. Agora nós temos o associado, aquele que paga R$10 por mês, ele tem o mesmo voto do que paga R$300. Então, a participação de todos é fundamental nesse processo. A gente tem levantado, eu principalmente tenho levantado, que o torcedor é muito cômodo, porque ele se envolve, mas ele não se compromete. Eu quero o meu time grande na Série A, disputando com o Flamengo, desde que eu não tenha que sair de casa em dia de chuva, tá certo? Hoje está chovendo, amanhã tem procissão, depois de amanhã tem praia. Então, hoje dá, eu vou. Então, só na boa. Quer dizer, 3.200 só é pífio para um time do tamanho do Avaí. É só uma opinião. Mas o Da seguinte, onde Sérgio, vem, aí nós vamos entrar em debate, da onde vem essa inclusão do torcedor, até onde vai a participação do torcedor na administração Carlos Bonatelli, se tu fores o eleito? Como eu falei, nós temos o apoio e a identificação com a torcida. Porém, quem trabalhará no Avaí serão pessoas técnicas capacitadas para cada função. Nós, com tranquilidade absoluta, desde o começo desse processo, eu venho mencionando em cada entrevista dada, que isso, inclusive num dia antes de sair de casa, falei para minha esposa que até o dia 4 de dezembro eu continuaria sem ter nenhum compromisso de cargo com absolutamente ninguém. Assim nós começamos, né, Gilson? E assim nós vamos terminar. Nós, Chapa 1, Avaí é povo, a gente não tem um compromisso de cargo com absolutamente ninguém. Nós iremos sim ter uma gestão técnica e transparente e identificada com o clube. E como é que vocês veem a participação do presidente do Avaí comandando outras instituições, que é o caso do presidente atual? Você acha interessante ser presidente da Associação de Clubes, presidente da Associação Nacional de Clubes, participar dessas outras entidades? A representatividade pode ser importante, Paulo, mas a partir do momento que nós tivemos o rombo e todas as dificuldades que a gente teve nesse ano e no ano anterior, demonstra que não deu certo. Uma questão que eu acho que ficou pendente, ainda temos 4 minutos, é sobre categorias de base do Avaí, já que valores importantes acabaram gerando receita e hoje estão a nível de seleção brasileira, como o zagueiro Gabriel, o próprio atacante Rafinha. E o Avaí perdeu um grande profissional, imagino, considerado assim por todos, que foi o Diogo Fernandes. Quais são os projetos para categorias de base, enfim, o que a Chapa pensa a respeito da base do Avaí? Em outras entrevistas eu também mencionei o Diogo Fernandes, inclusive eu recebi uma mensagem de agradecimento dele pelo reconhecimento. Profissional de excelência, de altíssima qualidade profissional e como pessoa sem reparos algum. O Avaí precisa voltar a evoluir sua categoria de base, melhorar a sua estrutura, deixar claro e transparente os processos que a gente possui, ter um padrão identificado com o que a gente espera até chegar no profissional, claro, com as suas variações, até porque o futebol não pode ser tão engessado, precisa ter as variações, porém nós temos um modelo de jogo a ser definido, que deve ser desde o profissional até as categorias de base. Então as categorias de base do Avaí precisa ter uma reformulação de processos e uma estrutura mais adequada para que os profissionais, diversos profissionais de excelência que lá ainda estão e outros que já passaram no Avaí, poderiam produzir ainda mais atletas se nós tivéssemos melhores processos e mais estrutura. Bom, eu só queria, a hora que o Sérgio, que eu quis interromper o Sérgio ali para dar um argumento, é o seguinte, quando se fala em 3.000 e poucos sócios só, é que esses 2 anos de pandemia também fizeram com que o torcedor se afastasse, né? Que o sócio, bom, não tem futebol para ver, eu não vou pagar, né? Além disso, menores de 16 anos acabam não tendo direito ao voto, né, Miguel?
3 minutinhos, reta final. Bonatelli, a Chapa 1 promete salários em dia? Isso é uma obrigação de qualquer organização, tá? Nós sim trabalharemos para que tenha todas as obrigações salariais dos funcionários, comissão técnica e atletas rigorosamente em dia, não só salário, mas também a parte de encargos. Se eleito, qual é a primeira decisão que toma na segunda-feira? Qual é a primeira grande ação? É mais administrativa ou mais voltada para o futebol? Nós precisamos entender o cenário, né, Paulo? O cenário no qual a gente vai receber o clube para que a gente possa tomar as decisões. Então, no primeiro momento, é uma análise mais administrativa, cenário econômico, administrativo, para que depois a gente possa tomar as decisões necessárias, tanto do departamento de futebol, que é o nosso foco, é a nossa atividade fim, é a nossa essência. Então, claro que o futebol precisa ter a prioridade. Por favor, Gilson Bonatelli, considerações finais. Bom, vamos aproveitar então para nós conclamar o torcedor havaiano, o sócio, você que batalhou, que segurou a barra durante a pandemia, se manteve fiel ao clube, tá? São mais de 3 mil associados que, com direito a voto, vá lá no dia 4 exercer o seu direito de voto. Vamos juntos mudar o Avaí. É a grande oportunidade, tá? O tripé da nossa chapa é a inclusão. Tá? Nós queremos sim, nós queremos o torcedor ter a voz, nós iremos ouvi-lo, nós temos muita gente querendo nos dar sugestões, ninguém está exigindo cargo nenhum, graças a Deus, não. O pessoal quer ser ouvido, quer ser valorizado, quer ser respeitado, e nós queremos respeitar todos vocês. Para isso vocês têm que ir no sábado, dia 4, votar na chapa 1. Desde 2019 eu estou falando que a eleição que ocorrerá dia 4 nesse sábado, será decidida pelo povo, pela torcida, pela massa. Então a gente convoca mais uma vez a torcida do Avaí, aos sócios aptos a votar, vote chapa 1. Nós temos a grande oportunidade de ter uma gestão técnica, transparente, identificada com o Avaí. Não perca a oportunidade. Nós temos 4 anos pela frente e não podemos deixar passar essa oportunidade. Vão a ressacar no dia 4, votem chapa 1, Bonatelli e Gilson Kremer. Ouvimos aqui nos canais VEG Esportes os candidatos representantes da Chapa 1, Avaí é Povo, é Gente, Carlos Bonatelli e Gilson Kremer, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à diretoria executiva do Avaí Futebol Clube. Para fechar esta sequência, teremos nesta quinta-feira a entrevista com o candidato Júlio Red e o seu vice, e lembrando que no sábado toda a cobertura dos canais VEG Esportes nesta eleição do Avaí Futebol Clube. A todos, uma boa noite.